Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de SQL, de programação SQL. E nessa aula vamos ver o tópico gatilhos. Os gatilhos são tipos especiais de procedimentos, né, procedimentos armazenados, que na realidade são disparados quando ocorrem determinados eventos dentro do banco de dados. Então, ao invés de serem executados disparado pelo usuário ou por alguma aplicação de alto nível, eles são disparados por eventos, né? Normalmente os eventos de insert, update ou delete que ocorrem em qualquer tabela do banco de dados. Tá? Então você pode atrelar numa tabela de dados, né? No instante que ocorrer inserções, atualizações ou exclusões nessa tabela para que eles executem algum procedimento adicional, né? Então eu vou fazer programações adicionais aos eventos de inserção, atualização e exclusão. Então eu vou agregar funcionalidade a eventos que já ocorrem naturalmente no banco de dados. Os gatilhos são tipos especiais, né, de procedimentos. Eles não recebem nem parâmetros de entrada, nem geram valor de retorno, né? Na realidade, a informação de entrada que os gatilhos recebem, eles estão em duas tabelas, denominadas tabelas de insert e de delete, que são preenchidas pelos eventos antes do gatilho ser acionado. Então são tabelas temporárias que existem durante a execução do gatilho. No início do gatilho, ela é preenchida, o gatilho executa. Essa informação que está nessas tabelas é a informação que o gatilho tem para fazer o processamento, né, do algoritmo que ele vai processar. E ele vai gerar a saída de dados dele ou gravando, né, em outras tabelas do banco de dados, né? Em geral, fazendo exatamente algum tipo de atualização ou inserção em outra tabela que não a tabela base do gatilho. Para exemplificar o uso de gatilhos, nós vamos considerar um sistema de venda onde existe uma tabela de itens vendidos e outra tabela que tem os produtos em si e que nessa tabela de produtos tem a informação do estoque do item. Então, dessa forma, é possível programar um gatilho para que, quando você inserir um item na tabela de itens vendidos, ou seja, se realizar uma venda, você opere a tabela de produtos para deduzir o estoque do produto. Tá? Então, você vai manipular o estoque do produto quando houver eventos de inserção, atualização e exclusão na tabela de itens vendidos. Tá? Então você faz toda essa programação dentro do próprio banco de dados. A informação de entrada do gatilho vai ser o que? Vai ser populada naquelas tabelas inserted e deleted. E ela vai ter, no caso da inserção, né, no caso da realização de uma venda, o registro inserido na tabela de venda. Então, a partir da informação do registro inserido na tabela de venda, eu vou ter a informação suficiente para ela baixar no estoque. Tá? Então, montando aqui um gráfico para apresentar melhor o problema. O usuário realiza uma venda. Né? O usuário realiza uma venda. Essa venda, a realização dessa venda gera uma inserção na tabela de itens vendidos. Ao inserir um produto na tabela de itens vendidos, é disparado o gatilho, né? O gatilho de baixa de estoque ele está ligado ao evento de inserção, tá? E o que esse gatilho de estoque vai fazer? Ele vai atualizar a tabela de estoque
dos produtos, tá? A informação de estoque dos produtos, tá? Então esse é o esquema, digamos assim, de funcionamento dos gatilhos, né? De funcionamento apresentado nesse estudo de caso, tá? Então as tabelas de inserted e deleted, ele contém, como eu já citei, as informações que são utilizadas pela execução do gatilho para realizar a operação que ele tem que fazer, né? Realizar o algoritmo, né? Como eu citei já. Todos os três tipos de evento, ou seja, evento de insert, update e delete, preenche as tabelas, tá? Nos gatilhos de insert, apenas a tabela insert terá dados. No gatilho de delete, apenas a tabela delete terá dados. E no gatilho de update, as duas conterão informações, tá? Se você pegar um gatilho de insert, a tabela insert terá os dados, uma cópia dos dados que foram inseridos. E a tabela delete vai estar vazia. Quando você faz um delete na tabela, o gatilho recebe a informação que está sendo excluída na tabela deleted. E a tabela inserted vai estar vazia. E quando você faz um gatilho, quando você roda dentro de um gatilho de update, a tabela deleted terá os dados atuais ou antigos, né, da tabela, e o inserted terá os novos dados, que serão atualizados. Então, essas tabelas de inserted e deleted, elas têm a mesma estrutura, né, da tabela base do gatilho e estão disponíveis apenas durante a execução do gatilho, dentro da programação do gatilho. Muito bem, vamos para a sintaxe agora. A sintaxe para eu criar um gatilho, né? Quando eu crio um gatilho, eu vou rodar o comando create trigger, vou dar um nome ao gatilho, vou dizer qual é a tabela base do meu banco de dados que esse gatilho aqui vai estar ligado, e vou informar qual o evento ou quais os eventos, né? O mesmo gatilho ele pode estar ligado a todos os eventos, tá? Ou apenas um deles, ou dois deles, tanto faz, tá? E aqui, as, né? E aqui é o corpo do gatilho, ou seja, o algoritmo que ele vai executar. A programação que você vai realizar para quando ocorrer um desses eventos nessa tabela aqui. Então, voltando ao nosso exemplo, né, vamos considerar um sistema de gestão da loja que faz o controle de venda e estoque de produto, né? Quando você cadastra um pedido, ele vai gravar na tabela itens vendidos, tá? E nessa tabela de itens vendidos vai ter o número do pedido, a data do pedido, os produtos e as quantidades vendidas. Então, a gente vai ter uma tabela chamada produto, que contém o cadastro do produto, com código, nome e a quantidade de estoque, e a tabela de itens vendidos, né, onde nós vamos fazer comandos de inserção, exclusão e atualização de dados, e essa quantidade de itens vendidos envolvida nesse evento, envolvida nessa operação, ela tem que ser atualizada de forma a refletir essas movimentações de venda na tabela de produto. Então vamos para a estrutura do nosso banco, uma tabela de produtos com código, nome e quantidade de estoque, e a tabela de itens vendidos com o número do pedido, o código do produto, a quantidade e a data do pedido. Tá? Então aqui temos os comandos SQL para gerar a estrutura do banco. Vamos rodar esses comandos aqui para criar a nossa tabela. Então, cria a tabela de itens vendidos.
e criei a tabela de produtos. Tá? Vamos preencher alguns dados para que nós possamos fazer teste. Tá? Então vamos popular a tabela de produtos com alguns produtos. Tá? Então tenho aqui esses 6 produtos e as quantidades em estoque desses produtos. Muito bem, agora vamos para o gatilho de insert. Né? Então, qual é a ideia aí do gatilho de insert? É quando eu faço a inserção de um item, o sistema debaixa na quantidade vendida. Né? Se eu estou inserindo numa tabela de venda, é porque eu vendi. E se eu vendi, eu tenho que reduzir meu estoque, porque eu não tenho mais o produto, pois eu vendi ele. Então o gatilho fica dessa forma aqui. Né? E aí a gente vai começar a observar aqui a sintaxe. Né? Create trigger, debaixa, o nome do gatilho. Ele está ligado na tabela itens vendidos. E está ligado ao evento de insert, né? O evento que vai disparar essa execução. E aqui, após o ES, eu vou fazer a programação. Tá? Fazer a programação do meu gatilho. O que é que esse gatilho tem que fazer? Ele tem que pegar a informação que está na tabela inserted, que é a tabela que contém os itens que foram vendidos. Né? Quando você vende o item, você insere esse item na tabela de itens vendidos. Então, a tabela inserted, no evento de insert, contém o registro que está sendo inserido no banco de dados. E eu vou pegar a quantidade em estoque, aliás, a quantidade de produtos vendidos, que está aqui na quantidade QTD-PROD, do item vendido, certo? E deduzir da quantidade de estoque da tabela de produto. Tá? Então, minha tabela de produto tem QTD-EST, tem a quantidade em estoque. E eu tenho que deduzir a quantidade de produto do item vendido dessa quantidade aqui, atual que existe no produto. Então, é isso que esse comando está fazendo. Eu fiz um update, né, com um join, liguei a tabela produto à tabela de insert e pego a informação de QTD-PROD da tabela inserted, que tem a mesma estrutura da tabela de vendidos, porque ela está com a informação dos itens vendidos, tá? E deduzo a quantidade em estoque da tabela produto. Então, o comando, o gatilho, ele está ligado à tabela base dele e, em geral, ele vai fazer uma atualização numa tabela que não é a tabela base. Isso é o que ocorre normalmente, tá? Então, esse comando de update vai fazer a dedução do estoque QTD-PROD menos QTD-EST e atualizar a própria quantidade em estoque da tabela de produto. Essa função aqui, @erro, identifica se o comando, o último comando executado, que foi esse aqui, deu erro, né? Se ele foi diferente de 0 é porque deu erro. Então aqui tem um conceito, né, que a gente vai adiantar aqui, que é um conceito de transação, tá? Que vai ser visto aí nos próximos tópicos, e que a gente no gatilho normalmente temos que utilizar esse conceito. Né? Então, quando o servidor do banco de dados vai inserir uma informação no banco de dados, ele abre uma transação. Tá? Ele abre uma transação, essa transação ela serve para quê? Ela serve para que todas as atualizações, todas as operações realizadas dentro daquela transação, ou elas vão ser efetivadas como um todo, ou vão ser canceladas como um todo, de forma a garantir a integridade dos dados.
Por que que eu estou fazendo, por que que eu estou acessando esse recurso de transação? Porque uma vez que eu inseri um item na minha tabela de venda e eu programei aqui dentro do banco de dados uma dedução de estoque, eu desejo que, caso esse comando de dedução de estoque falhe, a inserção do produto também falhe. E é isso que esse comando aqui faz. Ele vai garantir que, se houver erro, a transação vai ser descartada. Esse é o objetivo desse rollback. A transação ela tem basicamente três comandos. Um comando de iniciar a transação, o de descartar a transação e o de confirmar a transação. Eu estou acessando aí o de descartar a transação. O servidor de banco de dados, automaticamente, ao rodar qualquer comando de insert, update ou delete, ele, antes de rodar o comando, ele faz uma inicialização da transação. E ao finalizar, ele faz uma confirmação da transação. Então, as operações que estão dentro do gatilho, elas rodam dentro dessa transação. E rodando dentro dessa transação, se eu descartar a transação, por algum motivo qualquer, esse comando aqui vai ser descartado juntamente com o comando de inserção. Isso vai garantir com que eu só consiga, sempre que eu insira um produto, eu dê baixa no estoque. E se eu não conseguir dar baixa no estoque, eu não insiro o produto. Tá? Então ele descarta a transação e esse comando aqui de dedução, ele só vai ser rodado se a inserção for realizada corretamente. Se você fizer a atualização e der erro, a inserção vai ser cancelada também. Ok? Então, o comando aqui rollback cancela a transação. E o comando raise erro, ele apresenta uma mensagem de erro para o usuário, né? Para quem chamou, no caso, quem chamou a inserção do comando. Beleza? Então, para testar, né? Aliás, vamos rodar aqui para cadastrar o meu gatilho no banco de dados, tá? Eu vou atualizar aqui as tabelas, para que a gente veja a nossa tabela, itens vendidos e produtos. Vou criar aqui o gatilho, tá? Pronto, criei. Esse comando create trigger, ele não roda o gatilho, na realidade, como a gente já percebeu, os comandos de create apenas criam. E os gatilhos ficam, como ele é um gatilho ligado à tabela de itens vendidos, eles ficam gravados, são apresentados, aliás, aqui dentro de triggers. Muito bem. Então, minha tabela de itens vendidos agora está com o gatilho que será disparado no comando insert. Para eu testar o gatilho, então eu tenho que fazer inserts. Então, eu tenho dois inserts aqui, né? Esses dois comandos aqui, o que é que eles fazem? Eles vão inserir duas vendas, né? Uma venda de 5 unidades, certo? Que o de prod aqui é o terceiro, 5 unidades do produto 3 para o pedido número 1 com data de 10 dias atrás, né? Fiz um get date menos 10. Então vou cadastrar aqui um pedido com data de 10 dias atrás, de 5 unidades do produto 3, e vou cadastrar também 5 unidades de venda do produto 3 para o pedido número 2, tá? Com data do dia de ontem, tá? Então, vou fazer aqui dois inserts, certo? Antes de eu fazer o insert aqui, eu vou dar um select. O asterisco for um produto, tá? Tenho aqui os produtos, eu vou estar vendendo o produto de código 3, então vamos observar aqui o estoque do produto código 3, 200 unidades, certo? Então, vou aqui fazer minha venda de 5 unidades do produto 3. Fiz minha venda de 5 unidades do produto 3.
Vou ver agora o estoque, vou ver agora a relação de produtos. Então perceba agora, ó, aqui só tenho 195 unidades do produto 3. Então automaticamente ao eu inserir a tabela de itens vendidos, eu inseri o gatilho, fez a dedução do estoque, tá? Vamos dar uma observada aqui na tabela de itens vendidos. Tenho aqui minha venda cadastrada do produto 3, ok? Vamos agora fazer minha segunda venda. Essa venda aqui está com data de 10 dias atrás e essa aqui está com data de ontem. Então, vendi mais 5 unidades do produto 3, o estoque agora caiu para 190, tá? E minha tabela de itens vendidos agora tem 2 vendas. Tá? Meu produto tinha 200 unidades, eu fiz uma venda de 5 unidades, caiu para 195. Fiz uma outra venda de 5 unidades, caiu para 190 o estoque do produto. Ok? Então, esse procedimento aqui é o procedimento de você criar um gatilho, né? E vimos aí a sintaxe do gatilho e fizemos uma validação do gatilho que foi disparado, né? A nossa programação foi disparada quando fizemos a inserção, né, de um produto, de uma venda de um produto na tabela de itens vendidos. Ele atualizou a tabela de produto conforme programamos aqui dentro do gatilho. Ok? Vamos dar uma pausa aqui nessa aula e nós retomamos aí no próximo vídeo.